Olá pessoal, estou aqui na casa do Melk, espaço das águias ali, ó. Esse é o quarto de um avivalista, ó. Família Elohim, é a igreja dele. Aí aqui tá a célula, espaço, ó, amor, pureza, simplicidade e serviço. Esse é o lema. Aqui tá eu lá, ó, eu, Juninho, PH, os meninos. Bem, vamos mudar o mundo. Só flash. Geralmente é a questão do próprio dom espiritual, né? Se nós somos pentecostais, tradicionais, reformados, somos mais voltados para o Descende, somos mais voltados, né, para outras linhas de pensamento, se nós cremos no pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo e não sei o que, pré-tribulação. Eu também não sei, eu até falei coisa errada aqui. Eu tentando ser teólogo não dá, não sou, né? Mas eu amo a teologia, né? Mas eu não sou um cara extremamente, né, que fica focado nas questões, mas eu amo estudar sobre isso. Então, o que eu percebo? O que a gente precisa levar em conta? O amor. O amor e a unidade. Né? Por quê? O que nos une é maior do que o que nos separa. E estar submisso um ao outro para ouvir. Eu tenho amigos que são tradicionais, e a gente conversa, e tudo que eu quero é pegar os pontos do que eles acreditam. E eu vou dizer para você, eles são tradicionais, reformados, eles não creem nos dons espirituais para hoje, para o tempo de hoje. Mas eles têm uma firmeza em Jesus, cara, que é maravilhosa. E eu aprendo com a firmeza em Jesus que eles têm. Porque o que eu acredito? Eu acredito no que está escrito lá em Efésios, que fala assim, que Efésios 3 fala que a revelação de Jesus, ela está com todos os santos. Então eu só vou conseguir entender plenamente Cristo quando eu aprender a estar com todos os santos, sentado, ouvindo o que cada um entende. Eu não tenho toda a verdade, você tem parte da verdade, porque todos carregam Jesus e Cristo está em todos. Então quando a gente para ouvir, né, o Tiago deixa muito claro, pronto para ouvir, tardio para falar, você tem 2 ouvidos e uma boca. Ao invés de discutir, para ouvir, porque no meio daquela fala que de primeira você não vai concordar, você vai entender o ponto daquela pessoa, você vai entender o que ela está trazendo, e você vai trazer a sua parte também e tal, e aquilo vai sendo entendido, concordado, e o amor colocado em cima de tudo isso, vai ser incrível. Eu acho que a unidade é um ponto-chave para o retorno de Jesus. Então quem trabalha pela unidade, trabalha pelo interesse do Pai. O Descende, que aconteceu em fevereiro, né, desse ano, foi incrível, porque foi várias igrejas. Isso. E assim, a gente pode ver e notar grandes avivamentos acontecendo assim. Pessoas de vários tipos de placa e denominações e até religiões, e Deus derramando o seu Espírito sobre toda a carne, né, como está lá em Atos, né? E você acredita nos libertadores, como foi Moisés, como foi o mais atual Martinho Lutero, né? Com certeza. Deus, ele unge pessoas para propósitos específicos, né? Ele levanta pessoas para em determinados locais. Eu creio que cada local, né, se levantam libertadores. Às vezes na igreja local se levantam pessoas que vão trazer um novo conceito. Geralmente o libertador de primeira é visto como alguém estranho, é visto como alguém que está querendo, né, bagunçar as ideias, mas depois pode fazer sentido esse negócio aí. Eu acredito que Deus levanta pessoas. E eu acredito muito mais, nesse tempo, Jesus levantando o corpo todo. Jesus levantando os filhos de Deus com entendimento pleno para o maior avivamento que a gente já viu, que é um avivamento de entendimento de identidade. Sim. Que é um avivamento que a gente vai equilibrar a palavra, espírito, identidade e conseguir dominar sobre aquilo que Jesus deseja, fluir como Jesus deseja. Até que ele venha. Explica para nós aí os 5 ministérios. Já que você falou disso aí, a próxima pergunta seria essa, né? Ok. Prestem atenção, pessoal. Gente, eu vejo que durante muito tempo a igreja ela se desviou do propósito original, daquilo que aconteceu no começo. Jesus, ele instituiu primeiramente apóstolos. E com o tempo a gente vê no livro de Atos se desenrolando a descoberta dos outros ministérios. Né? A gente vê em Atos 13 que estavam profetas e mestres reunidos. Então a gente já vê,
profetas e mestres. Né? A gente vê depois o Filipe evangelista, né? Lá no começo, evangelista Filipe. Aí começam a surgir, né, os ministérios e tal, e eles começam a identificar. Depois a gente vê nas cartas de Paulo ele falando sobre os bispos da igreja, sobre os pastores, sobre os presbíteros, que na verdade bispo, pastor e presbítero é a mesma função, é a parte do governo da igreja. Né? Então, a gente vê que na Nova Aliança, no Novo Testamento, fica claro que Jesus estabeleceu, como está escrito lá em Efésios 4:11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Né? Então, ele mesmo colocou isso em nós, né? Ele deu dons aos homens e cada um de nós carregamos algo que é despertado na presença. Né? A gente já tem aquilo dentro de nós, mas quando a gente vai conhecendo, exercendo o nosso chamado, que é o de conhecer, ele vai despertando em nós e nos mostrando a unção que a gente carrega, algo específico que a gente tem, como a gente vai fluir e tal. E falando bem rápido aqui sobre os 5 ministérios, né? O apóstolo é aquele que recebe geralmente as visões do céu junto com o profeta. Ele é aquele que toca todos os ministérios, porque geralmente ele tem uma função de plantador da igreja. Né? Existem 3 tipos de apóstolos: o apóstolo cordeiro, os apóstolos fundacionais e os não fundacionais, que são os que a gente está vendo nesse tempo. Né? São apóstolos que tem mais uma questão de envio, né? De enviar pessoas, de exercer paternidade. Então, uns para apóstolos, outros para profetas. É aquele que aponta a direção, né? Aquele que determina tempo, estação. O profeta é aquele que dá direções reveladas pelo Espírito Santo. O profeta é aquele que... juntou isso aqui, ó. É o fundamento, né? Fundamento dos apóstolos e profetas. Não, tá, não é Bolsonaro não, tá, gente? É fundamento dos apóstolos e profetas. Também não é LL. Tá? Fundamento dos apóstolos e profetas. Olha só, gente. Além disso, os evangelistas. O evangelista é aquele que abre o caminho. As pessoas elas vão receber, né, a vida de Jesus pela primeira vez através dos evangelistas. Os pastores são aqueles que cuidam da gente, igreja local, aliança, aqueles que tratam do governo da igreja, né? E os mestres, que são aqueles que abrem o entendimento, que dão explicações, que façam com que as pessoas entendam o céu para a terra. Eu entendo os 5 ministérios como um funil, né? Primeiramente apóstolos, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em quarto operadores de milagres e maravilhas, que são os evangelistas, né, e dons de curar, e governo, que são os pastores. Eu vejo esse funil funcionando como do céu para a terra e da terra para o céu. Do céu para a terra os apóstolos recebendo a direção, né? Os profetas entendendo a visão junto com os apóstolos, estabelecendo, o apóstolo como um engenheiro, o profeta como um arquiteto. O mestre pega essa ideia e traduz do céu para a terra, senão a galera não entende. Aí os pastores e os evangelistas, eles pegam aquilo que entenderam da visão e atuam. Então eu posso dizer que o apóstolo é o engenheiro, o profeta é o arquiteto, porque o engenheiro trabalha com fundamento e o arquiteto trabalha com o que vai se tornar profético, né? Sim. O mestre de obras é aquele que ouve o engenheiro e o arquiteto e traduz para o empreiteiro, entendeu? E o empreiteiro é o evangelista, porque é ele quem vai trazendo os blocos de fora e colocando dentro. Bloco de fora, colocando dentro. Entendeu? E por último o pastor dá o acabamento, que esses blocos tão feios, tão, né? Tá precisando. Aí o pastor vem com a pintura, vem com reboco e tal. Então, isso são os 5 ministérios. Muito bom. Agora, para encerrar aqui, última pergunta, né? Como andar sendo nova criatura? Sendo. Só sendo. Não tem tanto fazer para ser. Só crer. É só crer. Jesus, ele nos fez nova criatura. Sim. A fé é essa plena certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como ser nova criatura? Tudo nessa nova vida é pela fé. Você vai renovar sua mente todo dia como uma nova pessoa quando você entende que a sua vida caminha pela fé. Tem a ver com Cristo, só tem a ver com Ele. Você é uma nova criatura por causa da vida dele em você. Então desfruta do conhecimento de Jesus. E cada vez mais você vai se tornar uma nova criatura. Né? Os 5 ministérios têm a ver com o chamado ou com a vocação? Os 5 ministérios têm a ver com a vocação. Não é algo que a gente tem que colocar como primordial descobrir. Descubra primeiro quem você é em Jesus como filho.
E aí, depois que você tiver bem entendidinho e bem chapadinho no amor de Jesus, ele vai fazer questão de dar uma tarefa para você. Você entendeu maturidade, você entendeu o reino, né? Ele não entrega a pessoas que acabaram de chegar algo tão pesado como um ministério. Então, não se preocupe tanto em fazer alguma coisa antes de se tornar aquilo que Jesus já pensa que você é no secreto. E o tempo todo você vai se tornando, porque a gente está num processo que só vai acabar mesmo, na verdade não vai acabar porque é eterno. Né? Céu na terra o tempo todo, manifestação dos filhos de Deus. É isso aí, pessoal, essa foi as 7 perguntas. Eu amo estar aqui com o Mel. Tamo junto. Me fez um convite, eu vim almoçar na casa dele. Tô muito honrado, velho. É isso aí, compartilha o vídeo, curta aí, manda pra todo mundo aí o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima prosa.